Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou esfriando um pouco. Essa noite caiu um pouco a temperatura. Estou com a voz que está... Mas não estou com Covid não, viu, gente? Fui vacinado já tenho idade suficiente para ser vacinado já. As 2 doses. E não virei jacaré e nem... Se bem eu estava falando com a turma ontem, que a vacina que está sendo dada aqui na nossa região é a vacina da Butantan, né? Então não vira jacaré, vira sucuri ou qualquer coisa parecida, que é do Butantan. Isso é uma coisa que eu estava comentando hoje, quero comentar com vocês também. Essa onda que está aí na internet a respeito de não vacinar, essas coisas, isso não procede não, viu, gente? Não temos que divulgar e nem multiplicar isso. Isso não é uma atitude cristã, não é uma orientação da igreja, isso é o parecer de algumas pessoas, e porque essas pessoas possuem uma certa credibilidade, ou pelo menos uma certa popularidade, e aí as pessoas ficam multiplicando, tem um vídeo rodando por aí, não só um, tem outros, e alguns institutos, que é uma mudança genética, para poder controlar melhor as pessoas, o capeta, que é um planejamento de um governo internacional unificado, que é o plano maçônico. O Papa vacinou, pediu que todos os cristãos vacinassem. Então, o Papa é responsável por nossa comunidade eclesial. E se a orientação dele é essa é a nossa orientação. Não tem conversa. O próprio Padre Jonas, esses dias, fez um vídeo que falava, vacine, inclusive o vídeo da vacinação dele. Não tem cabimento. Nosso bispo já vacinou, não tem cabimento esse negócio. Eu acho só que deveriam começar a vacinar os mais novos, que trabalham e são obrigados a estar no mundo, a apanhar o ônibus, etc. São os jovens que são os vetores de multiplicação do vírus, mais do que nós, os velhos. Nós, os velhos, já, se morrer, não está fazendo muita diferença, não. Nós já vivemos mais da metade da nossa vida, né? Eu não vou multiplicar por 2 a minha idade, de jeito nenhum. Vocês ainda, alguns até 3 vezes. Eu não mais. Então, eu posso discordar da política que foi utilizada, mas não da norma sanitária. Ainda nós estamos em período de perigo, então bandeira vermelha não é bandeira verde, não é porque nós saímos da roxa para a vermelha, da zona roxa para a zona vermelha, que as coisas são já tudo ok, não é bem assim. Então, continuamos ainda com as medidas sanitárias de distanciamento, uso de álcool gel, máscara, e essas coisas têm que ser tomadas, levadas a sério. Faz parte da vida cristã, faz parte desse momento que nós estamos vivendo. E não tem como escapar. O mundo não vai ser mais igual ao que era antes, não. Depois dessa pandemia, as coisas vão mudar. E algumas coisas já estão começando a se estabelecer. Então, no momento é isso. No momento não tem que inventar moda, não. Nós vamos enfrentar a pandemia com a fé e tal, porque Deus... No universo cristão existe o martírio. E martírio não é suicídio. Suicídio não é planejamento cristão. Suicídio é colocar voluntariamente sua vida em risco, não por causa de perseguição, mas por causa de uma temeridade. Se você quer, eu quero ser mártir cristão. Então, tá bom, então vai lá para o Islã e grita lá, Maomé não presta. É martírio? Não, esse é suicídio e burrice. Né? Não é bem isso, não. Se a gente olhar a vida de São Paulo, que foi martirizado, várias oportunidades ele fugiu. Várias oportunidades ele fugiu. Ele mesmo falava, olha, para mim o melhor é morrer, mas por bem de vocês eu devo ficar aqui mais um pouco. Então, essas atitudes que tem por aí em relação à pandemia, de vamos enfrentar, aí gera esses movimentos, né? Vamos enfrentar, vamos lá, vamos...
espera aí, a racionalidade tem que existir. Isso não quer dizer que a gente tem que recuar na missão, que a gente tem que minimizar a fé, não esculachar na vida. Nós vamos refletir sobre isso, mas não podemos perder a noção da prudência, do cuidado que nós temos que ter uns com os outros, né? Então, o uso de máscara, o uso de álcool gel, a vacina, são coisas que são próprias para esse tempo. O Leandrinho está lembrando que hoje é dia de São Marcos, dia São Marcos Evangelista, que pregou, que andou com Paulo, que andou com Pedro, escreveu as pregações de Pedro, e foi martirizado no ano 68, na cidade de Alexandria. E o martírio dele foi muito terrível, porque ele foi preso, ele foi enviado para pregar na Ásia, naquela região, por São Pedro. Ele estava com São Pedro e São Pedro enviou em missão. E ele fundou uma igreja em Alexandria, um templo em Alexandria, e permaneceu em Alexandria durante 19 anos. E aí houve um avanço dos pagãos contra os cristãos, que estavam se multiplicando a partir de Alexandria. Ele foi obrigado a sair da cidade por 2 anos, fugido, para não ser martirizado. E quando ele voltou para a cidade de Alexandria, houve uma rebelião grande dos pagãos contra os cristãos. Ele foi preso e foi arrastado pelas ruas de Alexandria, amarrado pelo pescoço. E durante esse trajeto de ser arrastado por todas as ruas de Alexandria, amarrado pelo pescoço, ele teve que morrer. Não teve outro jeito. Então, ele foi martirizado por causa da defesa do Evangelho. Então, São Marcos se tornou o nosso patrono da juventude, por conta exatamente de ser o jovem que estava na presença, estava lá no Horto das Oliveiras, quando Jesus Cristo foi preso. Jesus Cristo foi preso, no Horto das Oliveiras existia um jovem, está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, tinha um jovem que estava envolvido num lençol. E esse jovem, quando o Jesus Cristo foi preso, eles tentaram prender também o jovem, e ele largou o lençol na mão dos guardas e saiu correndo pelado lá do Horto das Oliveiras. Deve ter sido uma cena interessante, né? Um jovem pelado correndo para a rua, né? Vocês imaginem o Ronaldo Paraíba. Quando nós fizemos a nomeação dos ministérios da comunidade, da renovação carismática, nos anos de 1990, 95, e nós fizemos um planejamento chamado Ofensiva Nacional, que procurava organizar a renovação carismática em seus ministérios a partir dos grupos de oração. E aí, o Ministério de Intercessão, lógico, Moisés, né? Moisés subiu a montanha, nós vamos refletir sobre isso hoje. Moisés. Aí, quem que pregou primeiro? Pedro, Ministério Pedro, pregação. Na época chamava-se secretarias, né? Porque a CNBB tinha publicado um documento, o documento 53, falando que não poderia usar a palavra ministério para não confundir com ministério ordenado. E depois a própria CNBB publicou um documento chamado Ministério dos Leigos e Leigas na Igreja. Então, voltou atrás porque é a questão da evolução. O ministério é o nome correto para estabelecer o serviço. Então, nós chamamos de secretaria. Na Secretaria Moisés, da intercessão, Secretaria Pedro, da pregação, Secretaria Rafael, da oração pela cura e libertação, por causa de São Rafael. E aí Marcos ficou Marcos por causa exatamente dessa passagem. Um jovem chamado Marcos, que é João Marcos, filho de Maria de Jerusalém, que era uma seguidora de Jesus Cristo, portanto ele conhecia Jesus Cristo em sua juventude. Na casa dele, como o Leandrinho estava falando, na casa dele que os apóstolos reuniam, Jesus Cristo se reunia, a última ceia foi na casa dele, o cenáculo, a vinda do Espírito Santo foi na casa dele, no andar de cima. Então, ele era parte daquela comunidade um pouco mais ampla em torno de Jesus Cristo. Provavelmente a mãe dele era uma daquelas santas mulheres que ajudava no ministério. E depois ele era primo de Barnabé. Barnabé era um homem importante na comunidade primitiva. Tanto é que Barnabé, quando foi viajar com São Paulo na primeira missão, porque foi Barnabé que foi enviado na missão, Paulo que foi com ele
Depois houve uma inversão, Paulo que se torna protagonista e Barnabé secundário, mas primeiramente era Barnabé. Foi Barnabé que foi buscar São Paulo, e era um cara importante na comunidade cristã. Ele leva Marcos, Marcos não aguenta o tranco da primeira missão, volta, né? E, jovem é assim mesmo, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? É normal da juventude. E, na segunda missão, Barnabé quis levar de novo Marcos, aí São Paulo perdeu a paciência. Falei, não, levar essa cambada não, fica em casa, é mais certo, vai dar trabalho. Aí Barnabé brigou com São Paulo, foi com Marcos e largou São Paulo. Olha só como é que é a parentaia, né? E depois se reconciliaram, Marcos andou com São Paulo ainda também. Depois Marcos se torna discípulo de Pedro e o Evangelho de Marcos é a pregação de São Pedro. Ele escreve aquilo que São Pedro pregava. E Pedro o enviou para algumas das missões. E uma dessas missões foi para Alexandria, onde ele ficou 19 anos, onde ele foi martirizado. Aí nós escolhemos esse personagem por causa de ser jovem. Eu me lembro que nós estávamos na reunião do conselho escolhendo os nomes. Aí, como é que vai ser Marcos? Ficava aquela dificuldade, né? Apareceram vários nomes, né? Samuel ficou para as crianças, porque foi muito criança chamado. Então, Samuel foi dispensado. Aí, pensaram, São Domingos Sábios. Não, São Domingos Sábio não está na Bíblia. São Luís Gonzaga não está na Bíblia. São Tarcísio, que é um jovem que foi martirizado logo no começo da história da igreja, por causa que ele era que tomava conta levava hostas consagradas para os mártires, para aqueles que estavam nas prisões, e foi morto por causa disso. Mas São Tarcísio não está na Bíblia. Mas Marcos, ficou Marcos. Marcos, um menino que saiu pelado na rua. Aí, vocês imaginam o Ronaldo Paraíba, que estava na reunião, falando sobre esse caso, né? Matou a gente de rir. Mas era costume naquela época, comentavam ontem. Era costume, porque Pedro estava pelado quando Jesus Cristo apareceu na praia e botou a roupa e pulou na água. É o contrário, né? Você tira a roupa para pular na água. Não, Pedro botou a roupa para pular na água. Eu acho que ele está tão desacursoado que ele... Então, já era costume, né? Então, mas por isso que ficou Marcos. Marcos ficou por causa dessa passagem. Ficou Marcos. E hoje é o dia de São Marcos. Aliás, nós marcamos exatamente essa data por causa do dia de São Marcos, né? Foi isso que nós escolhemos, a reunião do Ministério de Juventude. Eu queria tomar com vocês, para a gente começar a reflexão, o texto do Evangelho, da Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5. São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nos diz uma coisa que é por onde nós vamos começar a nossa reflexão. Versículo 15, capítulo 5, versículo 15. São Paulo diz assim: portanto, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder, não como estúpidos, mas como sábios, que bem sabem aproveitar o tempo presente, pois esses dias são maus. Olha que diz São Paulo. Portanto, ficar bem atentos à vossa maneira de proceder. Não como estúpidos, mas como sábios, que sabem aproveitar o tempo presente, pois esses dias são maus. O que São Paulo está falando? Aqueles que não sabem aproveitar os dias maus são estúpidos. Ou seja, burros, anta, qualquer coisa parecida que vocês queiram colocar. Aqueles que aproveitam os dias maus são sábios. O que São Paulo quer dizer de aproveitar os dias maus? Quer dizer aproveitar-se das tribulações para o progresso da vida espiritual. Isso está bem coerente com outro texto de São Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 3. Quando ele fala que a tribulação gera perseverança, a perseverança gera santidade, a santidade é a esperança. Ele parte da tribulação para chegar ao estado de vida no Espírito. E aqui ele fala de novo isso. Ele fala, olha, os dias são maus,
E esses dias maus devem ser aproveitados pelos inteligentes para progredir, e não para regredir, como os estúpidos fazem, porque não se aproveitam dos dias maus. Portanto, a tribulação, a desolação pode ser utilizada para o nosso crescimento, se nós soubermos fazer isso, e não nos deixarmos nos abater pelas dificuldades. E o que é aproveitar os dias maus para o nosso bem? Discernindo qual é a vontade de Deus. Aproveitar para discernir qual é a vontade de Deus. Nós estamos vivendo um momento terrível, nós estamos vivendo dias maus mesmo. Esses dias maus são determinados por essa pandemia que está aí. Mas só que tem que a pandemia ela não causou somente, exclusivamente ela causou os dias maus. Nós estamos vivendo, em termos de fé, dias maus que se alongam já há um certo tempo. Nós vivemos uma crise de civilização que se instalou há um certo tempo, não é a pandemia. A pandemia simplesmente ela mostrou os ossos de nossa civilização. Ela mostrou do que nós somos constituídos hoje. Veja, nós apostamos todas as nossas fichas. Quando eu falo nós humanidade, né? Humanidade racional. O homem apostou todas as suas fichas na racionalidade científica. Isso vem desde a época da Revolução Francesa, o racionalismo, né? As ciências, o governo da ciência, a ciência. Pô, vem um vírus que eles não sabem nem o que é. E cadê a toda a poderosa ciência? Quando eles acham que eles conseguiram caçar o vírus mudou. Quando ele pega o vírus que mudou, o vírus já mudou de novo. Primeiro estava pegando os velhos, agora está pegando os novos. Ah, não, quem já foi contaminado não contamina mais. Morreu ontem um de segunda infecção. Cadê a ciência? Cadê a toda poderosa ciência? Então, o vírus ele veio simplesmente para demonstrar os ossos da nossa civilização. Veja, essa crise do ateísmo científico está aí, não consegue resolver o problema do vírus. Também o homem foi dispensando, a partir de um certo tempo, Deus, o processo de secularização. Foi enfiando para debaixo do tapete a ideia de Deus, a crença, a religião, e tudo foi enfiado para debaixo do tapete. Foi sendo abandonado, a secularização da sociedade. Agora vem um vírus que fala que a sociedade não tem fé e está fazendo o quê? A sociedade corre atrás da fé para adquirir aquilo que ela abandonou durante muitos anos. Nunca se rezou tanto como se rezou nesse tempo. Nunca. Mas a oração desse tempo é uma oração, não é ditada pela fé, é ditada pelo desespero. Deus não é Deus, Deus é aquele que vem quebrar os nossos galhos, aquele que vem resolver os nossos problemas. O padre Pascotto, que foi reitor do Santuário de Aparecida, um amigo da gente, já faleceu, mas não faleceu de Covid, não, ele faleceu antes da Covid. Era de uma certa idade, mas era muito engraçado. Uma vez eu estava conversando com ele, era amigo da gente, conversando com ele, perguntei para ele, como é que o senhor sabe como é que o Brasil está bem ou que ele está mal? Ele falou assim, eu sei que quando o Brasil está bem é quando diminui o número de visitantes do santuário. E sei quando o Brasil está mal, quando aumenta o número de visitantes do santuário. Quando as coisas estão ruins, se apela para tudo. É só ver, né? A multiplicação das orações das correntes que não podem quebrar, e as simpatias e não sei do que. Chegaram a falar até que o terço é metralhadora de matar vírus, porque cada Ave Maria mata um vírus, então Ave Maria, Ave Maria, Maria. E vai daí para aí, vai daí. Quer dizer, porque o homem abandonou o sentido da fé. E mais ainda, ontem eu estava conversando no café com o padre Mário, e nós concordamos nisso, nós estávamos conversando sobre isso. O que tomou conta do homem é o medo da morte.
Quer dizer, nós mudamos o foco, né? Hoje o vírus é o medo da morte, o pavor da morte, o pânico da morte, e a morte. E aí nós começamos a correr atrás do materialismo, preservar a vida, garantir a vida, gente, e a vida espiritual? Como é que fica? Nós estamos preocupados em cuidar dos nossos velhinhos, mas nós já perguntamos se esses velhinhos foram evangelizados, estão vivendo conforme a fé, porque a hora que eles morrerem, para onde que eles vão? Nós estamos aí preocupados em preservar a saúde, evitar o aumento das estatísticas de óbitos, mas existe uma morte pior. Existe a morte espiritual. Não é? Não tenham medo daqueles que matam o corpo, tenham medo daqueles que matam a alma. Nós somos cristãos, nós somos crentes na ressurreição. Nós celebramos esses dias mesmo o mistério da ressurreição de Cristo. A morte é um fator biológico, nós vamos passar pela morte. A morte não tem mais a última palavra em nossa vida. São Paulo, que entendia bem disso, provocava a morte. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó morte, onde está a sua força? Ó morte, cadê você? A morte foi derrotada. Isso não quer dizer que nós devemos ser temerários, mas isso quer dizer que a nossa vida não pode ser determinada pela morte, a nossa vida tem que ser determinada pela vida. Jesus Cristo ressuscitou. A morte não tem mais poder sobre nós. Então, nós estamos vivendo um tempo ruim, onde, por causa do secularismo, porque nós perdemos a fé, a noção de eternidade, o ser humano está tão apavorado com isso que fica trancado dentro de casa, trata mal outras pessoas, e cai em outros erros de vida espiritual, em esoterismo e apelos para tudo que é possível, tudo quanto é santo, para evitar a morte, uma coisa que nós vamos simplesmente postergar. Talvez a gente não morra de Covid, mas a gente morre de atropelamento de um caminhão na rodovia. Mas morrer você vai. Ou agora, ou daqui 100 anos. Mas disso você não escapa. Nós temos que cuidar do quê? Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual também. E essa vida espiritual, essa visão da fé, tem sido abandonada. E exatamente por causa de uma mentalidade equivocada em relação à fé, nós começamos a fazer movimentos, vamos abrir as igrejas, vamos voltar a celebrar missa, coisa. Muitas vezes esses impulsos não são por causa da fé, mas são motivados pelo desespero de ter que ter alguma segurança para não morrer. Gente, você vai morrer. Nós perdemos o foco da fé. Ontem nós estávamos conversando, eu e o padre Mário, ele estava falando, olha, Tata, eu que sou padre, tenho um contato muito grande com essa realidade, eu tenho percebido. As pessoas estão perdendo a fé em Deus. Perderam a fé em Deus. Então, o apelo religioso não é um apelo pela fé, é um apelo gerado pelo medo, gerado pelo pânico, o pânico de perder a vida, quando existe uma outra vida que a gente não está prestando atenção. Então, são dias maus. Essa iminência da morte deveria nos chamar à conversão. E nós deveríamos aproveitar essa iminência da morte para nos preparar. Porque ela é um alerta. Nós estamos numa iminência de morte, portanto, pode ser a qualquer momento, diferente daqueles bons momentos, como nós estamos em risco. Então, porque nós estamos em risco, então vamos nos preparar, vamos arrumar a casa, nós acabamos de cantar. É o tempo de aproveitar para arrumar a nossa casa, porque é a hora que, se por acaso, por porventura, o vírus nos colher, a morte nos colher, eu não tenho medo de enfrentá-la. E o sofrimento será simplesmente uma passagem para algo que eu desejo, que é estar junto com Deus. Mas se eu não aproveitar isso e deixar que o pavor tome conta, que o pânico tome conta, porque eu perdi a fé, a minha vida
É uma tristeza, é um sofrimento. É claro que nós sofremos pela perda dos nossos parentes, dos nossos amigos. É uma questão de separação, saudade, tal, mas para nós não pode ser desespero. A morte não pode ser desespero. A morte para nós é simplesmente uma passagem, é uma Páscoa. Estava conversando com o Fanucci quando a dona Leila morreu, antes do falecimento do Fanucci, e o Fanucci chorando, gritando, eu queria que eu tivesse ido e não a Leila, que eu fosse. Eu falei assim, então, Fanucci, você está achando que a morte é coisa ruim? Quer dizer, você gostaria de que a dona Leila estivesse passando o sofrimento que você está passando, para você ficar no bem bom que ela está. Ou você não acredita nisso? Não acredita. Então, meu filho, chegou a hora dela, é a hora dela. Deixa ela ir, ela está melhor que você. E ela foi mais depressa para o céu porque te aguentou durante esses anos todos. Aí fala, você tem razão. A saudade existe, mas a morte não tem a última palavra. Então, nós estamos vivendo dias maus onde a morte tem sido determinante, o pavor tem sido determinante, o resultado disso. Por causa desse medo de morte, nós estamos recolhidos mais do que o necessário. Aí, quando se abre as possibilidades para retomar a vida cotidiana normal, sobretudo da fé, não, vão reunir não, pode contaminar, reunir não. Aí a acomodação, a preguiça, a procrastinação, aí vai somando. Aí porque está em casa, porque está forgado mesmo, a televisão está ali mesmo, aí qualquer coisa a gente assiste, qualquer programa. Escorregou e caiu, em vez de cair na live do padre fulano de tal, caiu no site. Porque nós estamos tão preocupados com a morte que o pânico, a acomodação, o esfriamento religioso, a decepção com Deus. Nós não estamos aproveitando os dias maus. Esses dias uma senhora ligou para mim e falou, perdi meu marido. Eu tentando consolar, eu falei assim, eu rezei 1000 terços, rezei 1000 Ave Marias e não adiantou nada, meu marido morreu. E pá, desligou o telefone. Ela só rezou quando o marido dela ficou doente, porque antes rezou para que o marido voltasse para casa, né? Não rezou para a salvação do marido, né? Será que nós estamos preocupados com isso? Então, essas ondas de secularismo, de ateísmo, de racionalismo, penetrou a sociedade e agora está aparecendo. O comportamento da sociedade, o comportamento da igreja, infelizmente, tem sido um comportamento baseado no racionalismo, baseado no secularismo e pouco baseado na fé. E isso não quer dizer que a gente tem que ser temerário. Nós não podemos cair na segunda tentação. Não podemos cair na segunda tentação. Não podemos cair na primeira, que é o materialismo, achar que as coisas se resolvem pela ação humana, pura e simplesmente, né? Mas também não podemos cair na segunda. A segunda tentação que é viver temerariamente, se atirar daqui para baixo, que Deus vai tomar conta. Não, Deus não vai fazer aquilo que nós não cooperarmos com a sua graça. A graça atua sobre a natureza e supõe a cooperação. Então, nós não podemos, vamos rezar e vamos sair por aí que Deus vai resolver. Não é bem assim. Então, você assumir a vida, ter uma atitude positiva diante da vida, não quer dizer que você vai ser temerário. Mas, por outro lado, você não pode ser governado pela morte. Ser governado pela acomodação. Ser governado pelo pavor. Ser governado pelo medo. E que aí as estatísticas que são multiplicadas e divulgadas ad nauseam estão tomando conta da nossa sociedade. E isso penetrou dentro da igreja, penetrou em nossas famílias. O que mostra como que nós somos estranhos, né? Porque para as coisas religiosas fica difícil, para nos reunir em grupos fica difícil, mas para ir no supermercado, para ir fazer uma fezinha na Mega Sena, não tem problema aglomerar.
Então, nós vivemos dias maus. Então, nós não podemos ser estúpidos de não aproveitar desses dias para o nosso crescimento espiritual e transformar essa adversidade em algo positivo de nossa vida. Dentro da nossa racionalidade, dentro de nossa prudência, dentro de nosso conhecimento, aproveitar disso daí para o nosso crescimento. Por isso que a pandemia, ela criou um ambiente espiritual, ela tem um efeito espiritual. Porque não é só uma questão social, uma questão econômica, que nós vamos passar uma crise econômica terrível daqui a uns dias. Não é só isso, não. Existe uma realidade espiritual por trás disso. Isso não quer dizer que foi o capeta que mandou o vírus. Gente, é outra besteira. Né? Isso é o capeta que mandou, é castigo de Deus. Nossa Senhora falou em Fátima. Não é também castigo de Deus, não. Isso aí foi falta de prudência do ser humano que manipulou um vírus dentro de laboratório e o vírus escapou do laboratório. Escapou por negligência ou proposital, isso não se sabe. Mas foi o homem que manipulou um vírus e esse vírus escapou do laboratório e infectou a humanidade. Esse é um fato, foi um erro humano. Não tem nada a ver de foi o capeta que mandou. O capeta não cria nada, gente. O capeta não é Deus. O capeta usa as coisas que estão aí para nos tentar, usa as coisas que estão aí para nos desviar. O capeta não criou o desejo sexual, isso é da natureza humana, mas ele usa o desejo sexual para nos desvirtuar da vida sexual honesta. O capeta não inventou o gosto por uma picanha bem feita, ao ponto. Não, ele não criou essa vontade. Essa vontade é da natureza humana. O homem tem que comer para sobreviver, mas o capeta usou essa realidade para levar o homem à gula, ao excesso de comida. O capeta não inventou a vontade do homem e a mulher de se embelezarem para achar um parceiro ou uma parceira. Faz parte da natureza, só dá uma olhada nos animais, como é que se embelezam para tentar aguentar uma parceira. Tem alguns que tentam e não conseguem, mas tudo bem. Mas o capeta não inventou isso, mas o capeta usou isso para gerar vaidade. Então, vamos botando tudo nas costas do capeta. Coitado do capeta. Essa situação que nós estamos vivendo propiciou essas coisas todas. O abandono da fé, o desespero, medir a vida pela morte, não pela vida, uma religião mágica, que Deus vai resolver as questões. Tudo sem a graça de Deus não acontece. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. E é verdade, sem Deus nada. Mas não é uma mágica, não é estalar o dedo de Deus. Deus não é uma máquina que você coloca a moeda da oração e sai de lá a graça que eu necessito. Não é assim. E isso tudo tem sido favorecido por esse ambiente espiritual, não é só um ambiente sanitário, mas um ambiente espiritual que nós estamos vivendo por causa dessa pandemia. Isso nos leva a refletir sobre o combate espiritual que nós estamos vivendo nesse tempo. É um combate espiritual. Porque esse combate espiritual que é próprio da vida cristã, a vida cristã é uma vida conflituosa, porque nós estamos em conflito com o pecado, nós estamos em conflito com Satanás, nós estamos em conflito com a mentalidade mundana, o cristianismo está em conflito. Então, nesse tempo de pandemia, esse conflito se torna muito mais evidente do que em outras épocas. E a gente tem que estar atento, nós temos que estar vigilante sobre isso, para que a gente não seja derrotado nesse momento. Quantos estão perdendo a fé? Quantos abandonaram a comunidade? Quantos já se esfriaram e, por mais que a gente se esforce, estão lá? Quantos?
Quantos se decepcionaram com Deus? Quantos desses mortos não estavam ainda prontos para se encontrarem com Deus? Quantos? Então, é um tempo que nós temos que estar atentos. Mais do que os outros. Como acontece em tempos de guerra. Durante a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra dos 100 Anos, a Guerra das Duas Rosas, as grandes guerras que existiam na humanidade. Era um tempo que o povo tinha que estar mais atento, porque a qualquer momento acontecia o nosso fim. O fim aqui. E nós temos que dar conta na eternidade. Então, isso nos leva a esse tema, que é um tema tão importante, que é o tema do combate espiritual. E, para isso, eu queria tomar um texto que é o texto de nosso carisma fundante, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Esse é o nosso carisma fundante. Nós somos de uma comunidade católica chamada Javenice. E essa palavra, esse nome, Javenice, vem desse texto. Alguns já escutaram sobre isso, outros não. Então, nós estamos aqui usando o princípio de Santo Agostinho. Quem não tem, que tenha. E quem já tem, que tenha mais. Então, refletir de novo nunca é demais. O texto foi encontrado pelo Monsenhor Mauro, foi assumido pelo Monsenhor Mauro, nosso fundador, o vô, no Congresso de 1977, o terceiro Congresso Nacional de Renovação Carismática, que foi aqui em Pouso Alegre. Estavam presentes o padre Haroldo, que começou, com o padre Eduardo, o padre Jonas e o Monsenhor Mauro, que são as 4 grandes figuras do começo da renovação. E esse congresso foi um congresso em que deu início, inclusive, à própria comunidade Javenice, porque o nome do congresso foi Javenice, e a partir desse congresso nós começamos a chamar a equipe diocesana e equipe Javenice, e daí originou o nome para a nossa comunidade. Embora a renovação, a experiência de batismo no Espírito Santo, tivesse começado de maneira oficial na diocese em 75. Eu me lembro desse congresso, eu era bastante novo nesse congresso, eu tinha 25 anos, e foi uma festa de juventude, porque fomos nós, os jovens, que organizamos o congresso. O padre Eduardo chegou para ver a turma que estava animando o congresso, ele que era o coordenador nacional, olhou para a molecada que estava organizando o congresso e falou assim: isso não vai dar certo. Aí o vô falou assim: não, vai dar certo sim. Deu certo mais ou menos. Teve algumas coisas. O almoço de sábado não deu certo, porque a cozinha que foi contratada para fazer o almoço entregou o almoço estragado. Aí o pessoal teve que comer pão com mortadela. Foi muito engraçado. Então, esse é o texto que foi escolhido pelo Monsenhor Mauro como texto do Congresso, inspirado, e se tornou o texto de nossa comunidade, fundante de nossa comunidade, e que dá o carisma de nossa comunidade, que está ligado a essa realidade do combate espiritual que nós estamos vivendo. Essa pandemia simplesmente acirrou esse combate. O texto começa no versículo 8, diz assim: então Amaleque veio combater contra os israelitas em Rafidim. É interessante que Amaleque que veio combater. Amaleque era uma tribo, os amalecitas eram uma tribo que estavam na Terra Prometida, porque os judeus tinham saído da Terra Prometida durante o período da fome, levado para o Egito por José, um dos patriarcas. E eles permaneceram lá mais de 300 anos. E durante esse período, a Terra Prometida, Canaã, foi sendo ocupada por outros povos, e entre eles os amalecitas. Então, quando eles voltam para a Terra Prometida, esse lugar que era deles está sendo ocupado por aqueles que não são do povo de Deus. E eles, então, se levantam contra os israelitas. Essa é a situação nossa.
Nós cristãos somos donos do mundo, mas aqueles que ocuparam o mundo em nome do pecado se levantam contra os cristãos. Porque a terra é nossa. A terra é nossa. Deus nos deu a terra por herança. E nós temos que submeter a terra ao senhorio do Senhor, ao senhorio de Jesus. E aqueles que estão nessa terra e que não são do povo de Deus vão se levantar contra o povo de Deus e contra as coisas de Deus. O príncipe desse mundo, como o próprio Jesus Cristo diz, se levantará contra aqueles que são de Deus. Portanto, nós cristãos estamos em conflito. Conflito com o que foi gerado pelo pecado de Adão e Eva, que é essa civilização de morte, que tem como raiz o pecado. A raiz dessa civilização que está aí não é a má divisão de rendas. A má divisão de rendas é resultado do pecado. Essa civilização que está aí, uma civilização de morte, não é por causa da violência. A violência é consequência do pecado. É o pecado que causou isso daí. E o pecado se levanta contra aqueles que querem combater o pecado. E querem viver uma outra realidade. Então, os cristãos estão em conflito. Porque aqueles que são do pecado, aqueles que são contra Deus, se levantam contra os cristãos. E isso aconteceu na vida de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo começa o seu ministério, ele se depara com Satanás, naquele homem que está possesso, e Satanás fala através daquele homem: o que há entre nós? Você veio para a nossa perdição. E é assim que o mundo que não é de Deus vê os cristãos. Os cristãos são a perdição daqueles que não são de Cristo. Então, achar que o cristianismo é uma religião, é uma fé de acomodação com as coisas, não é. A fé cristã é uma fé conflituosa. E é próprio da natureza cristã esse conflito com o mundo. O próprio Jesus Cristo foi morto por causa do conflito com o mundo. Quando eu falo mundo, é essa civilização de morte gerada pelo pecado que está presente entre nós. E aqui aparece isso. Então, esses amalecitas, esses inimigos de Deus, se levantam contra os inimigos, contra os que são de Deus, e vão combater. E aí Moisés disse a Josué. Josué é um jovem, lá no capítulo 33, daí do Êxodo mesmo, nós vamos encontrar a determinação, que Josué é um jovem auxiliar de Moisés. Então, um jovem é para isso mesmo, chame eles lá para eles botar eles na lida, e aí, se tiver que morrer, morre eles, né? Não morre. Por isso que eu achava que tinha que vacinar a juventude. Se desse algum problema, dava problema com eles. Então, em vez de começar a vacinar velho já foi, né? Começa a vacinar jovem. Eu acho que começaram a vacinar velho, porque se desse errado, velho é velho mesmo, não ia dar prejuízo. Então, Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para lutar contra Amaleque. Moisés fala para Josué: escolhe alguns homens. É uma questão de vocação. É nossa vocação. Nós somos escolhidos. Quando nós assumimos o nosso batismo, nós assumimos essa escolha que Deus fez de nossa vida. E essa escolha é para combater Amaleque. Não é para acomodar-se a Amaleque, não é para fazer um acordo com Amaleque. O Senhor não diz assim, escolhe alguns homens e sai para fazer um acordo com Amaleque, para fazer um diálogo religioso com Amaleque, para contemporizar com Amaleque, para fazer uma política positiva com Amaleque, para enculturar a nossa fé na fé do Amaleque, para combater Amaleque, contra Amaleque. Portanto, existe aqui uma radicalidade. A nossa fé é radical. Ela não admite outra coisa senão ela mesma. Ela não admite outros princípios senão os princípios dela mesma. Aquilo que não é de Deus é contra Deus. Aqueles que não são comigo são contra mim. Não tem
Não tem outra posição. É o próprio Senhor que diz isso. Essa semana nós estivemos lendo o discurso do Pão do Céu, João 6, na liturgia eucarística. E Jesus Cristo não negocia isso. Quando ele fala que ele é o pão descido do céu e quem não comer a sua carne e não beber o seu sangue não terá parte dele, alguns falaram isso é uma doutrina dura e se afastaram. E Jesus Cristo então fala para os seus discípulos, olha, não é bem assim, vamos negociar isso aqui, eu vou explicar como é que é, isso é uma palavra figurativa. Ele fala, não, se vocês não aceitarem isso, vocês podem ir também. Se vocês querem ir, podem ir embora também. Estou ligando muito. Vocês podem ir. Porque essa é a condição. Não existe negociação. Então, aqui existe uma radicalidade, é uma luta contra. É uma luta contra. Não é um acerto, é uma luta contra. E nós somos chamados a isso. Sobretudo nesse tempo. Sobretudo nesse tempo. Em tempo de crise, como eles estavam em crise. Estavam entrando na Terra Prometida, com dificuldades. Josué fez o que havia sido mandado e lutou contra os amalecitas. Portanto, a luta se estabelece. E aí Moisés fala que existem duas maneiras de rezar, de lutar. Uma única maneira de lutar, mas com duas estratégias complementares. Ele fala, eu vou estar rezando e você vai estar lutando. E isso é a atitude cristã. O cristão age porque reza, reza porque age. A oração é a ação, a oração e o trabalho, a oração e o empenho, a oração e a missão são partes da mesma luta. Não é só rezar, é também trabalhar. Não é só rezar, é também agir. Não é só rezar, mas também não é só agir, é também rezar. Portanto, existem duas correntes ou dois elementos dessa luta espiritual, desse combate. A ação, que é o processo todo de evangelização, de levar a palavra às pessoas, de levar o convencimento da fé às pessoas, de arrancá-las das mãos dos amalecitas, de vencer os amalecitas, que são os inimigos de Deus, pela pregação do Evangelho, pelo anúncio do Evangelho, e isso é um conflito no dia a dia, é um conflito contra o secularismo, é um conflito contra o liberalismo, é um conflito contra o racionalismo, que estão presentes aí nas redes sociais, estão presentes nos sistemas de educação, estão presentes na literatura, está presente nas artes. É um conflito. É um conflito. O Evangelho não aceita a cultura homossexual, o Evangelho não aceita a ideologia de gênero, o Evangelho não aceita o relativismo das coisas, não aceita. E essa posição acaba criando um conflito para aqueles que estão ali. E é um conflito mesmo, gente. Vocês já imaginaram como é que era a luta antigamente? Hoje em dia a luta é diferente. Você fica lá dentro de um quartinho cheio de aparelho eletrônico, pega um drone, pum, vai lá e mata quem tiver que matar. É fácil, você nem vê quem que você matou, que nem esse último general que foi morto por um drone. O drone caiu em cima do banco e estava sentado no carro. Exatamente. O cara que fez esse tiro estava a 2.500 quilômetros de distância. Ele nem sabe quem. Hoje a guerra é assim. Naquele tempo não era, não. Naquele tempo era cara a cara. É espada contra espada. É o conflito. Esse é o conflito, gente. Nós temos que estar nós seremos atingidos na medida que a gente quiser atingir. É um conflito contra essas coisas que estão aí. Esse relativismo, esse secularismo, esse ateísmo racional que está presente. Sobretudo entre a juventude, porque a juventude ela é o alvo preferencial dos inimigos, porque são jovens, da sua maioria das vezes, que estão em luta. Vocês já perceberam? Dá uma olhada nos filmes de guerra. É só a juventude que está na frente de batalha. Os velhos estão tudo dentro dos quartéis, determinando estratégias.
determinando estratégia. Vamos fazer estratégia, vamos fazer estratégia. Mas quem vai morrer são os jovens. Não é? Na Segunda Guerra Mundial, no dia D, só numa praia morreram mais de 300 mil soldados entre 17 anos e 28 anos. São os jovens. Aqui, não só os jovens, é claro que essa guerra não é só para a juventude, mas é sobretudo porque a juventude é a mais atacada. Porque os mais velhos, nós mais velhos, nós já estamos com casca grossa. E é aquilo que São Cipriano fala, não compensa agora abandonar a fé, porque eu vim com a fé até agora no finalzinho abandonar a fé é uma burrice no tamanho de um bonde, então toca até o fim. Né? Quando São Cipriano foi para ser martirizado, o algoz falou para ele assim, é só você falar que vai adorar os deuses. Ele falou assim, meu filho, isso é uma burrice tão grande, eu estou com 90 anos, até hoje eu servi meu Senhor, agora no finalzinho eu vou perder tudo que eu fiz. Não, mata logo para resolver logo esse problema, não ficar me enchendo o saco, deixa eu matar logo. Então, nós velhos já estamos nessa situação, por isso nós somos pouco atacados, talvez. Porque nós já criamos casca grossa, nossas convicções já foram firmadas, nós já lutamos as lutas que agora os jovens têm que lutar. Mas o mundo sempre é construído para os jovens. O marketing sempre é voltado para os jovens. O marketing para nós, os velhos, é medicação para evitar a incontinência urinária, para melhorar o zóio, para regular a pressão, é só isso, né? O marketing, a visão do mundo, o ataque é muito mais hoje para a juventude. Sempre uma juventude apresentada, uma juventude sem berne, sem, né, tudo vacinado com Neguvon, tudo Lucidin, né, que é as coisas. E só ofertas. O combate é muito mais com vocês, é próprio. Por isso que chama Josué um jovem. E ajunta aquele grupo que vai lutar contra, embora a luta seja de todos, né? Mas é a juventude que acaba estando mais na linha de batalha. E Moisés reza e Josué luta. E quando Josué luta e não reza, perde. E quando Moisés reza e não luta, perde. Então, a oração, a vida, é o tempo que nós temos que hoje. Essa é a luta que nós temos que enfrentar nesse tempo de pandemia. A pregação do Evangelho, o anúncio do Evangelho, a vivência das verdades da fé, estabelecer a nossa vida em cima dos valores da palavra. A palavra tem que ser o critério, o Evangelho deve ser o critério da nossa vida. A oração, o estar com Deus, mais do que nunca. Estar com Deus porque Deus é Deus. Não é estar com Deus porque Deus vai fazer alguma coisa. Não, porque Deus é Deus. E eu não posso viver sem Deus. Ele é a razão de minha vida, de onde as coisas vêm, de onde o sentido da minha vida brota. Então, não é porque Ele vai me defender disso ou daquilo, não, porque Deus é Deus. Veja, se eu estou com Deus, se eu morrer, está bom. Se eu estou com Deus, se eu viver, está bom. O que interessa é estar com Deus. A condição secundária é secundária. O que me interessa, prioritariamente, é estar com Deus. E isso se faz através da oração, e não tem como não ter uma experiência de Deus, de ter uma vivência com Deus, se não for vida de oração. Então, são duas coisas. Nós não podemos dispensar a nossa atuação no mundo, na transformação do mundo, na modificação do mundo, na vitória do Evangelho sobre o mundo. Por outro lado, nós não podemos abandonar a vida de oração, de estar com Deus, de se alimentar de Deus, de conviver com Deus, de se relacionar com Ele, porque Ele é que dá sentido à nossa vida. É isso que o texto propõe. E essa é a nossa espiritualidade. A espiritualidade nossa, da comunidade da Venice, é uma espiritualidade de luta. Nós somos um povo de briga. Nós somos um povo de luta. Nossa espiritualidade é essa. Nós não somos acomodados, nós somos inconformados. Nossa espiritualidade é essa.
nós saímos para a porrada, nós não aceitamos as coisas como são nos propostas, não. Nós reagimos. E aqui nós encontramos isso. E essa luta, nós encontramos aqui também, mais à frente, essa luta é até o final do dia. Assim as mãos de Moisés ficaram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Até o pôr do sol, ou seja, até o final da vida, até o final dos tempos, haverá essa luta. Mas ao final do tempo, quando essa luta acabar, não vai sobrar nenhum inimigo. Todos aqueles que são inimigos da fé serão derrotados a fio de espada, serão mortos. Não terão nenhum direito mais, estão mortos, eliminados. Nós estamos lutando uma luta que nós já sabemos o resultado. Nós estamos metidos numa guerra que nós já sabemos o resultado. Nós somos vitoriosos. É claro, se nós escolhermos esse lado. Eu estava brincando com o pessoal esses dias. É a mesma coisa, nós estamos lutando uma luta de videotape, né? Nós já sabemos qual que é o resultado. É a mesma coisa que você assistir o jogo Brasil e Alemanha, que esse é famoso 7-1, e aí você escolher torcer para a Alemanha, sabendo já do resultado. Ou seja, isso é uma burrice. Antes de saber o resultado, você escolher qual time, você poderia até torcer para o Brasil achando que ia ser alguma coisa, né? Mas depois de saber o resultado, é a mesma coisa que escolher o lado e perdeu, é estupidez, São Paulo fala isso. Aproveitar os dias maus. Aproveitar, ou seja, esses dias de luta para ficar do lado dos vencedores. E essa luta é até o final dos tempos. Não é uma coisa que acontece só durante algum tempo. E aí diz o texto ainda. Então o Senhor disse a Moisés, escreve num livro para ser lembrado e põe nos ouvidos de Josué. E põe isso no ouvido de Josué. Então, escrever num livro, é a nossa história. E põe isso nos ouvidos de Josué. Quando eu estava preparando essa meditação, essa frase me atingiu. E põe isso nos ouvidos de Josué. Quem que são Josué? Para nós são vocês, né? A juventude. Então, não querendo me comparar com Moisés, mas eu sou o mais velho. E então, eu quero botar isso no ouvido de vocês. É meu dever colocar isso no ouvido de vocês. É minha obrigação colocar isso no ouvido de vocês. E nós estamos em luta, mas essa luta já tem um vitorioso, e esse vitorioso é o Senhor. Mas nós somos chamados a ela, e nós não podemos fugir dela nesses dias que são maus. E não permitir que essa racionalidade, esse ateísmo, esse secularismo seja determinante em nossas ações nesses tempos maus, que são os tempos de luta espiritual. De maneira alguma. É a minha obrigação falar isso para vocês, porque é de geração em geração, diz a palavra do Senhor. Mas, levantada ao trono do Senhor, guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Não é de geração em geração. Nós que somos mais velhos, temos que falar com vocês mais novos, que é de geração em geração, as lutas que nós já passamos, para que essa luta continue. O Evangelho vai ser o vencedor do mundo, porque ele já venceu, porque o Cristo já venceu para nós. Então, é tempo mau, tempo mau. Dias ruins, dias ruins. Dias maus, dias maus. São dias de combate, mas sabendo que nós estamos vitoriosos. Que nós não podemos deixar que a morte seja determinante em nossas ações. Que o secularismo seja determinante em nossas ações. Que as preocupações com o mundo presente sejam superiores às preocupações com o mundo futuro. Dizendo de vida eterna. Não podemos. Então, nós estamos em meio de uma luta espiritual. E temos que estar atentos a isso. Sobretudo a juventude, que é a que está mais à frente de batalha. E é onde existe o conflito maior. Para nós, os mais velhos, esse conflito ainda existe, mas é um pouco
mais suportável, porque nós já passamos por essa fase de juventude, que é a fase mais bonita, que é a fase mais dura do combate espiritual. Eu fico feliz de poder falar essas coisas para vocês. Eu já estou com 70 anos, e desses 70 anos, 50 anos dentro da igreja. Eu tenho mais tempo na batalha, e agora está na hora de eu subir o monte e ficar lá em cima, sentado numa pedra, com 2 do lado, sossegado e olhando vocês se ralar lá. Né? Tá na hora disso. Eu fico feliz de poder partilhar isso com vocês, fico feliz de poder falar isso no ouvido do Josué. Os dias são maus. Nós devemos ser inteligentes em aproveitar esses dias maus para o nosso crescimento espiritual. E isso se dá em meio dessa luta contra essa mentalidade que aproveita os dias maus para avançar contra os cristãos. É um tempo de luta, mas nós somos mais que vencedores. Fala aí para o seu irmão, somos mais que vencedores.